Bom dia, eu me chamo Vanessa e faço parte do grupo composto pela Alexia, Jean, Pedro e Thalita. O nosso grupo vai abordar o tema habilitação e testamento e codicilo. São procedimentos especiais previstos no artigo 687 ao 692 e nos artigos 735 ao 737 do Código de Processo Civil. Acerca da habilitação, versa, em suma, o artigo 110 do CPC. Caso haja morte de uma das partes, a sucessão ocorrerá pelo espólio deste ou por seus sucessores. E ainda, o artigo 687 do mesmo Código esclarece que a habilitação ocorrerá quando, havendo falecimento de uma das partes, os interessados lhe sucederem no processo. Importa pontuar que o falecimento deve ocorrer exclusivamente durante o decorrer do processo. Ademais, a sucessão somente ocorre em processos que tenham por objeto interesses transmissíveis. Visando diferenciar sucessão e substituição, insta a salientar que substituição é a possibilidade de ir a juízo em nome próprio para defender ou postular direito alheio. Todavia, o direito de sucessão não é próprio e sim adquirido, uma vez que o espólio ou os herdeiros devem suceder o decujus. No que tange ao procedimento de habilitação, que só poderá ocorrer nos autos principais, este é automaticamente suspenso com o falecimento. Outrosim, é importante esclarecer que, não havendo ajuizamento da habilitação e vindo o réu a falecer, deverá ser determinada a intimação do autor. Falecendo o autor, deverá ser determinada a intimação de seu espólio, sucessor ou herdeiros. Com relação à legitimidade ativa, versa o artigo 688 do CPC, em resumo, que a habilitação poderá ser requerida pela parte em relação aos sucessores do decujus e pelos sucessores do falecido em relação à parte. No que tange à citação, que deve ser pessoal no caso de inexistir procurador constituído, esta ocorrerá à ordem do juiz, sendo citados os requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 dias. E ainda, com relação à impugnação, o prazo também será de 5 dias. Para que o requerimento da habilitação seja procedente, o autor, no seu pedido, deve descrever o ocorrido, comprovar o falecimento e comprovar a qualidade dos herdeiros ou sucessores. É importante frisar também, como já dito anteriormente, que o requerimento será entranhado nos autos do processo em curso no qual ocorreu o falecimento. Se o juiz reconhecer que a parte que se apresentou ou foi apresentada como sucessora não o é, julgará a ação improcedente. Desta forma, se retomam as buscas pelo real sucessor, nos termos do artigo 313, parágrafo 2º do CPC, ou, se constatado que não há sucessores, se aplicará o procedimento da herança jacente, nos termos dos artigos 741 a 743 do mesmo Código. Para facilitar um pouco, vamos recapitular tudo o que foi dito até agora nessa linha do tempo sobre a habilitação. O início, obviamente, se dá com a morte de uma das partes. Assim, o processo será suspenso automaticamente. A parte de baixo, em vermelho, trata do caso em que não há o ajuizamento da ação de habilitação. Assim, se o falecido for o autor, o juiz determina a intimação do seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, para que eles promovam a habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Agora, se o falecido for o réu, o juiz determina a intimação do autor para que o próprio autor promova a citação do respectivo espólio de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo mínimo de 2 e máximo de 6 meses. A parte de cima, em verde, trata de quando há o ajuizamento da ação de habilitação. Vejamos que, se ela for ajuizada pela parte em relação aos sucessores do falecido, a citação será
pessoal dos herdeiros ou sucessores. Agora, se for ajuizada pelos sucessores do falecido em relação a outra parte, a citação poderá ser na pessoa do procurador da parte contrária. De qualquer forma, a impugnação será no prazo de 5 dias. Não havendo impugnação, o juiz já decidirá a habilitação. Essa decisão será uma decisão interlocutória. Porém, se houver a impugnação, o incidente será autuado em apartado e a decisão será uma sentença. Cássio Scarpinella Bueno, em sua doutrina, leciona que a habilitação não deveria figurar no livro dedicado aos procedimentos especiais. Isso porque, como podemos perceber, a habilitação não se presta à tutela de um direito material em específico, mas sim de toda e qualquer posição jurídica, ativa ou passiva, de direito material titularizada por pessoa física e passível de transmissão mortis causa. Ou seja, é um mero incidente processual, não tutelando um direito material em específico, como é o caso dos outros procedimentos especiais. Antes de falarmos sobre o testamento e codicilo, é importante destacar que se tratam de procedimentos de jurisdição voluntária, ou seja, trata-se de um procedimento onde o juiz não é chamado para solucionar um conflito de interesses, ou dizer quem tem razão, o que é o caso na jurisdição contenciosa, mas sim para que tome determinadas providências necessárias para a proteção de um ou de ambos os sujeitos da relação processual, sendo que não existem partes, mas sim interessados. O procedimento de jurisdição voluntária a respeito da matéria é muito singelo e destina-se a conhecer a declaração de última vontade do morto, verificar a regularidade formal do testamento e ordenar seu cumprimento. Não entra o juiz em questões de alta indagação, que poderão ser discutidas pelas vias ordinárias. Nem mesmo as interpretações das cláusulas testamentárias são feitas nesse procedimento. Só deve o juiz negar o cúmplice quando seja visível a falta de requisito essencial, como inobservância do número de testemunhas ou violação do invólucro do testamento cerrado. Na prática, o procedimento é utilizado para validação com um cúmplice determinado pela autoridade judicial. Os artigos 735 a 737 do Código de Processo Civil dão conta de todo o procedimento para apresentação do testamento em juízo, sendo que a competência será do juízo do lugar onde se achar o apresentador do documento. Estando regular o testamento, ordenará ao magistrado que se faça o seu registro, arquivamento e cumprimento. Havendo irregularidade formal que invalide o testamento, será ele registrado e arquivado, mas o juiz denegará seu cumprimento. A sucessão tem início com o evento morte, sendo que a transmissão da herança ocorre logo após a morte do titular. Quanto à diferença entre sucessão legítima e sucessão testamentária, na sucessão legítima, prevista nos artigos 1829 a 1856 do Código Civil, a transmissão dos bens deixados pelo falecido é determinada pela vontade da lei. Assim, a chamada ordem de vocação hereditária, estabelecida pela legislação civil, determinará os requisitos para enquadrar-se na qualidade de herdeiro e ainda o percentual que caberá a cada um. Por outro lado, na sucessão testamentária, a transmissão dos bens se dará segundo a vontade do falecido, que determinará em ato jurídico solene a destinação dos seus bens para depois de sua morte. Observa-se a aplicação do princípio da Saisine, consagrado em nosso ordenamento jurídico pelo artigo 1784 do Código Civil, onde após a morte, os bens deixados pelo falecido não podem permanecer acéfalos, ou seja, não podem simplesmente continuar em abandono. É necessário que alguém suceda ou dê cujos na administração e propriedade desses bens. O testamento é o ato da vontade de uma pessoa viva para a destinação de seus bens.
Segundo o artigo 1857 do Código Civil, toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade de seus bens ou de parte deles, para depois de sua morte, excluída a legítima dos herdeiros necessários, sendo eles o cônjuge sobrevivente, os ascendentes e descendentes. Ocorrido o óbito, o testamento deve ser apresentado perante a autoridade judicial para confirmação, com observância das normas processuais, para após ser feita sua execução. Há 3 espécies de testamentos comuns: o cerrado, o público e o particular, e 3 espécies de testamentos especiais: o marítimo, o aeronáutico e o militar, que serão tratadas mais a fundo adiante. O que diferencia o testamento da ação de inventário é que no testamento há a separação dos bens em vida, já no inventário há a apuração dos bens do morto, assim como a sua divisão e a partilha. Esses procedimentos se encontram dispostos do artigo 735 ao artigo 737 do Código de Processo Civil. Já no Código Civil, com relação ao testamento, nos artigos 1786, 1788, 1789 e 1857. Já com relação ao codicilo, dos artigos 1881 ao 1885. O testamento é o negócio jurídico pelo qual alguém, unilateralmente, declara sua vontade segundo pressupostos de existência, validade e eficácia, com o propósito de dispor, no todo ou em parte, dos seus bens, bem como de determinar diligências de caráter não patrimonial para depois de sua morte. A realização de um testamento pressupõe uma capacidade jurídica ativa. Traz o artigo 1860 do Código Civil que, além dos incapazes, não poderão testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem o pleno discernimento. Além disso, traz o parágrafo único que podem testar os maiores de 16 anos. Importante ressaltar as principais características do testamento, quais sejam: é um ato personalíssimo, portanto, é privativo do autor da herança, não se admitindo que seja feito por procurador, nem mesmo com poderes especiais. A sua unilateralidade, que se aperfeiçoa com uma única manifestação de vontade, ou seja, a do testador. A solenidade, sendo que o negócio jurídico só terá validade se forem observadas todas as formalidades essenciais prescritas ali em lei. A gratuidade, tendo em vista que não visa a obtenção de vantagens para o testador. A revogabilidade, que será nula a cláusula que proíbe a revogação do testamento. E, por fim, é um ato causa mortis, sendo que produz efeito somente após a morte do testador. Existem 2 formas de testamento. Existe a forma ordinária, que é aquela elaborada em uma conjuntura de normalidade de acordo com a preferência do testador, prescrita ali no artigo 1862 do Código Civil, e também a forma extraordinária, também chamada como especial, que é realizada em função de circunstâncias peculiares ou de dificuldades fáticas da vida do testador, previstas ali no artigo 1886 do Código Civil. O testamento público é aquele elaborado por tabelião ou por seu substituto legal, devidamente registrado em cartório, na perspectiva do princípio da publicidade. Está previsto ali nos artigos 1864 a 1867 do Código Civil. Para realizar tal testamento, o testador deverá comparecer ao cartório e apresentar ao tabelião as declarações que pretende constar naquele documento. O tabelião, então, irá lavrar o documento, lerá em voz alta ao testador e às 2 testemunhas, ou o testador poderá ler na presença das suas testemunhas e do oficial de cartório. Após a leitura, o documento deverá ser assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião. E se o testador não souber ou não puder assinar? O tabelião, então, declarará tal informação, assinando, neste caso, pelo testador e, a seu rogo, uma das testemunhas instrumentárias. E o que a gente faz com um testador surdo? Se ele souber ler, ele lerá o seu testamento, e se não souber, ele vai designar que alguém faça presente todas as testemunhas. Importante lembrar que essa é a única forma de testamento permitida ao deficiente visual. Por fim, ele terá que cumprir todos os requisitos gerais de escritura pública, previstos ali no artigo 215, parágrafo 1º do Código Civil.
O testamento cerrado é uma modalidade peculiar testamentária, escrita pelo próprio autor ou por alguém a seu pedido, e por ele assinada com conteúdo absolutamente sigiloso. A sua previsão legal está nos artigos 1868 a 1875 do Código Civil. Para realizar o procedimento de testamento cerrado, o testador deverá comparecer ao cartório e entregar ao tabelião o documento na presença de 2 testemunhas. Ele deve declarar que aquele é o seu testamento e quer que ele seja aprovado. O tabelião, então, deve lavrar o auto de aprovação na presença daquelas 2 testemunhas e deve o ler na presença de todos. O auto deverá, então, ser assinado pelo tabelião, pelas testemunhas e também pelo testador. O documento poderá ser escrito mecanicamente desde que seu subscritor numere e autentique com a sua assinatura todas as páginas. O testamento cerrado poderá ser escrito em língua nacional ou língua estrangeira. Importante lembrar que não pode dispor de seus bens em testamento cerrado quem não saiba ou não possa ler. Já no caso do testador surdo-mudo, ele poderá fazer o testamento cerrado desde que o escreva todo e o assine de sua mão e que, ao entregar ali ao tabelião, juntamente com as testemunhas, escreva que aquele é o seu testamento. Depois de aprovado e cerrado, o testamento será entregue ao testador e o tabelião irá lançar no seu livro nota do lugar, dia, mês e ano em que o testamento foi aprovado e entregue. Falecido o testador, o testamento será apresentado ao juiz, que irá abri-lo e fará registrar, ordenando que seja cumprido. Isso se ele não achar qualquer vício externo que o torne eivado de nulidade ou suspeito de falsidade. O testamento particular é aquele escrito pelo próprio testador, sem a participação de tabelião e com a dispensa do seu registro. Está ali previsto nos artigos 1876 a 1880 do Código Civil. Se o testamento particular for escrito de próprio punho, ele deve ser lido e assinado por quem o escreveu, na presença de, pelo menos, 3 testemunhas que o devem subscrever. Já se ele foi elaborado por processo mecânico, ele deve ser lido e assinado por quem o escreveu, na presença de pelo menos 3 testemunhas que o devem subscrever, ressaltando-se que não pode haver rasuras ou espaços em brancos no documento. Quando o testador falecer, o testamento particular será publicado em juízo com a citação dos demais herdeiros legítimos. Se as testemunhas ali do testamento confirmarem que aquele testamento é realmente do falecido, o testamento então será confirmado. Se faltarem algumas testemunhas por morte ou ausência, e se pelo menos uma delas o reconhecer, o testamento poderá ser confirmado se, a critério ali do magistrado, houver prova suficiente de sua veracidade. O testamento particular ele pode ser escrito em língua estrangeira, contanto que as testemunhas a compreendam. Por fim, ressalta-se o artigo 1879 do Código Civil, que aduz que, em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, o testamento particular de próprio punho e assinado pelo testador, sem a presença de testemunhas, poderá ser confirmado a critério do juiz. O codicilo é um instrumento que está inserido dentro do Instituto da Sucessão Testamentária, ou seja, que regula as disposições de última vontade do falecido. O codicilo, então, é o quê? É um ato, uma disposição de última vontade do falecido do testador, por meio do qual vai tratar de assuntos de pouca importância ou pequeno valor. O codicilo está regulamentado no Código Civil, no artigo 1881 e seguintes. O objeto do codicilo ele é limitado, ou seja, o seu alcance é inferior ao do testamento. Dentre as finalidades do codicilo, nós temos disposições sobre o enterro do falecido, deixar esmolas de pouca monta, legar móveis, roupas ou joias de pouco valor e uso pessoal, nomear e substituir testamenteiro, reabilitar o indigno, destinar verbas para o sufrágio da alma do falecido, por exemplo, realização de missas, e reconhecer filho concebido fora do matrimônio. Dentre os critérios para a gente saber se o bem é de pequeno valor ou pequena monta, o Código Civil não traz um conceito técnico, ele foi omisso, dizendo que é um pequeno valor ou pequena importância. Ou seja, foi deixado a critério do juiz, conforme o caso concreto, aferir se algo é de pequeno valor ou não. A jurisprudência tem falado numa cota, numa porcentagem de 10%, ou seja, que o codicilo não deve chegar a 10% do patrimônio do falecido.
Mas esse critério é falho, uma vez que muitas vezes o patrimônio do falecido é tão grande que 10% pode significar um imóvel. E um imóvel não pode ser testado por codicilo, e sim tem que ser feito por testamento. Além disso, o codicilo tem que respeitar a legítima, que é a parte que não é disponível da herança, que é quando há a presença de herdeiros necessários, que está lá no artigo 1846 do Código Civil. Além disso, outros requisitos do codicilo é que ele tem que ser feito por escrito, ele pode ser redigido pelo falecido, pelo testador ou por outra pessoa, mas a datação e a assinatura são obrigatoriamente feitos pelo falecido, não há necessidade de testemunhas e a capacidade de testar é aquela que está no artigo 1860 do Código Civil, que fala que quem pode testar as pessoas que são maiores de 16 anos e que têm pleno discernimento para a prática dos atos da vida civil. Além disso, o codicilo tem duas espécies, tem o codicilo autônomo e o codicilo complementar. O codicilo autônomo é quando o codicilo ele não é um acessório, ou seja, ele não é complemento de um documento, de um testamento, e o codicilo complementar é quando o codicilo está inserido dentro de outro documento, como por exemplo um testamento. Quanto ao procedimento, a fase de cumprimento do codicilo, ela se dá de forma similar ao do testamento particular, todavia, como o codicilo é mais simples, sem tantas formalidades, o procedimento não tem inquirição de testemunhas, conforme o artigo 735 e seguintes do Código de Processo Civil. Então, como vai se dar o procedimento? A cédula codicilar, o codicilo é encaminhado ao juiz, que vai dar publicação e cumprimento ao documento. Ele vai intimar os herdeiros contemplados no codicilo, não vai ter oitiva de testemunhas, o Ministério Público vai ser ouvido. Feito isso, o juiz vai fazer um saneamento do codicilo, verificar se tem os requisitos legais e se tiver tudo ok, ele vai confirmar o codicilo e vai dar início à fase de cumprimento. Para dar início à fase de cumprimento, o juiz vai nomear um testamenteiro que vai cuidar desse cumprimento. Além disso, uma coisa tem que ser observada, o codicilo ele pode ser revogado, mas para isso tem que ser observadas as hipóteses do artigo 1884 do Código Civil, que fala que o codicilo pode ser revogado expressamente ou tacitamente. Expressamente, quando por ato igual, isto é, por outro codicilo, ou ainda por outro testamento, com menção à intenção de revogá-lo. Ou o codicilo pode ser revogado tacitamente, quando da elaboração de um testamento posterior, que não confirme ou modifique o codicilo. Trazemos agora essas formas especiais de testamento, que são elas, o marítimo, aeronáutico e o militar. A previsão legal está ali nos artigos 1888 a 1892 do Código Civil. O procedimento para realizar o testamento marítimo e aeronáutico, se o testador ali estiver em viagem a bordo de navio nacional, de guerra ou mercante, ele poderá testar perante o comandante na presença de duas testemunhas. O registro então será feito no diário de bordo. Se ele estiver em viagem a bordo de aeronave militar ou comercial, ele poderá testar perante uma pessoa designada pelo comandante, observado também o disposto ali das duas testemunhas e também o registro realizado no diário de bordo. Tal testamento ficará sob a guarda do comandante, que o entregará às autoridades administrativas do primeiro porto ou aeroporto nacional, contra recibo averbado no diário de bordo. A forma do testamento marítimo e aeronáutico deverá corresponder ao testamento público ou ao cerrado. Importante lembrar que caducará o testamento marítimo ou aeronáutico se o testador não morrer na viagem, nem nos 90 dias subsequentes ao seu desembarque em terra, onde possa fazer, na forma ordinária, outro testamento. Por fim, falando agora sobre o testamento marítimo, não valerá aquele que, ainda que feito no curso de uma viagem, se, ao tempo que se fez, o navio estava em porto onde o testador pudesse desembarcar e testar na forma ordinária. Falando agora um pouco sobre o testamento militar, a previsão legal está ali nos artigos 1893 a 1896 do Código Civil. Não havendo um tabelião ou seu substituto legal, o testamento militar poderá ser feito na presença de 2 ou de 3 testemunhas, se o testador não puder ou não souber assinar, caso em que quem assinará para ele será uma dessas testemunhas. Se o testador pertencer a corpo ou seção de corpo destacado, o documento será escrito pelo respectivo comandante e se ele estiver em tratamento em hospital, o documento será escrito pelo respectivo oficial de saúde ou diretor de estabelecimento. Caso o testador seja o oficial mais graduado,
O testamento então será escrito por aquele que o substituir. O testador, sabendo escrever, poderá fazer o seu testamento de seu punho, contanto que o date e assine por extenso e o apresente de modo aberto ou cerrado, na presença de 2 testemunhas ao auditor ou ao oficial de patente. Irá caducar o testamento militar desde que, depois dele, o testador esteja 90 dias seguidos em lugar onde possa testar na forma ordinária, salvo se esse testamento apresentar as solenidades prescritas no parágrafo único do artigo 1894 do Código Civil. Traz o artigo 1896 o testamento nuncuplativo, que é o testamento produzido oralmente ali. As pessoas que estiverem empenhadas em combate ou feridas, elas poderão testar oralmente, confiando então a sua última vontade a 2 testemunhas. Por fim, não terá efeito o testamento se o testador não morrer na guerra ou convalescer do ferimento. Falando agora sobre o Código de Processo Civil, trazemos então o artigo 735 até o 737. O CPC inicia falando ali sobre o testamento cerrado, em que o primeiro passo é: o juiz recebe o testamento, então ele irá analisar e, se não achar nenhum vício externo que o torne suspeito de nulidade ou falsidade, ele abrirá e mandará que o escrivão leia na presença do apresentante. Com tal abertura, será realizado um termo. Nesse termo deverá conter o nome do apresentante, como ele obteve o testamento, a data e o lugar do falecimento do testador e respectivas provas e circunstâncias dignas de nota. Feito isso, será ouvido também o Ministério Público. Após isso, sem quaisquer dúvidas, o juiz então mandará registrar, arquivar e cumprir o testamento. Feito todos os registros, será intimado o testamenteiro para assinar o termo. Se não houver um testamenteiro nomeado ou se ele estiver ausente ou não aceitar o encargo, o juiz nomeará testamenteiro dativo, observando-se a preferência legal. Além disso, o testamenteiro deverá cumprir as disposições testamentárias e prestar contas em juízo do que recebeu e despendeu, observando-se o disposto em lei. Sobre o testamento público, o CPC traz que deverá ser observado no que couber o disposto nos parágrafos do artigo 735, que foi o que eu falei antes sobre o testamento cerrado. Nessa parte aqui do testamento público, qualquer interessado que exibir o traslado ou a certidão de testamento público poderá requerer ao juiz que ordene o seu cumprimento. Falando agora sobre o testamento particular, após a morte do testador, a publicação deve ser requerida pelo herdeiro, pelo legatário, pelo testamentário ou pelo terceiro detentor do testamento quando há a impossibilidade de entregar a algum dos legitimados. Depois, irá ocorrer a intimação dos herdeiros que não tiverem requerido a publicação do testamento. Por fim, presente os requisitos legais, após ouvir o Ministério Público, o juiz então confirmará o testamento. Diante das disposições já trazidas anteriormente, será aplicado o disposto no artigo ali 737, que é a questão do testamento particular, aos testamentos marítimo, aeronáutico e também militar.